Fala pessoal, a paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao Fala Denão Podcast, o nosso podcast de bate-papo, perguntas e respostas, tira dúvidas, sempre com a presença de Deus e com pessoas muito especiais aqui nessa mesa, nesse estúdio que o Senhor nos preparou. Nós estamos estreando hoje, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Quero pedir a você que se inscreva no canal, ative as notificações, aproveita aí agora ao vivo nos comentários aí, vai mandando aqui no chat suas perguntas, participe desta conversa. A ideia é esta interatividade, eu, o convidado e vocês, e a gente fazer aqui, criar um clima muito bacana, tá certo? Então inscreva-se, ative as notificações, mande perguntas para nós, e eu já quero apresentar ele, um amigo de longa data, um jovem que eu aprendi aí a admirar ao longo destes anos. Nós estamos recebendo aqui na estreia do nosso podcast, Felipe Lopes, está aqui com a gente nessa mesa. Maravilha, que prazer te receber aqui, meu amigo, que alegria nesse primeiro episódio do nosso podcast. Fique aí, microfone aberto para você fazer as suas apresentações. Fala, galera, tudo bem? Prazer estar aqui com o Denão, nesse primeiro podcast de números, que vai alcançar muita gente, em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui. Denão é um amigo, a gente está junto aí há muito tempo, e é uma alegria estar aqui. Antes que comece a pergunta, eu tenho uma pergunta: por que Denão? Fala aí, mano. Por que Denão? Então, eu atuo com jovens na igreja há mais de 25 anos, né? Mais de 25 anos. Sempre fui aquele líder, faz tudo, né? Lidera escola dominical, dá palestras, prega, e sempre fui muito próximo dos jovens. E numa das últimas igrejas que eu passei liderando jovens, aqui em Campinas, um dos jovens começou a me chamar de Denão. Né? Meu nome é Denis, para quem não sabe, né? Meu nome é Denis Pereira. E um jovem, acho que foi o Michel, começou a me chamar, e aí, Denão, 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 e pegou. Porque era uma igreja que a gente estava sempre junto, envolvido com todo mundo, pegou Denão. E nas redes sociais, é interessante isso, a gente precisa ter uma marca nas redes sociais, né? Então, Denão virou uma marca minha, exatamente para atingir jovens e adolescentes. E aí ficou, fala Denão, porque você já viu que eu gosto de falar, né? Falar é o nosso forte, vamos falar, que falar é bom demais. Bom, Felipe, a gente está te recebendo aqui, como eu falei, né? A gente se conhece já há algum tempo. Felipe Lopes, para quem deve conhecer aí, pastor Oséias Lopes, é filho do pastor Oséias Lopes, da irmã Silvana, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Felipe Fala um pouquinho da sua profissão, Felipe. Vamos começar por aí, um pouquinho da sua profissão. Eu sou formado há 7 anos já em prótese dentária. Formado. É um técnico, né? Uhum. Fiz o técnico de prótese dentária porque eu sempre tive o sonho de atuar na área odontológica. Ah, que legal. Então eu saí do ensino médio e aí já fui atrás da parte de trabalhar Só tem com cara de odontologia. novinho, tá? Acabou de fazer 25 anos essa semana, não é? 25 anos. Só tem cara de novinho, tá? Acabado já. Então você já saiu do ensino médio meio que já direcionado. Só que o que eu desejava era fazer a faculdade de odontologia, né? Uhum. Só que as condições não eram tão boas, eu não queria ficar um tempo Ainda sem... vai fazer ou não? Eu desejo fazer, porém um pouco menos do que o desejo que eu tinha antes, por já atuar na área e tal. Então eu sempre tive o desejo de entrar na área, mas era mais difícil, o acesso não era tão fácil, mas eu também não queria ficar parado. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de prótese dentária. Foi quando então eu entrei, decidi fazer, falei, vou tentar. É um pouco diferente, né? É a mesma área, mas são funções diferentes, né? Falei, eu vou estudar, vou fazer, ver se dá certo, se eu gosto e tal. E aí comecei, no meio do curso, eu já consegui um estágio e fui trabalhar na área, que é até a área que eu atuo até hoje. E aí eu comecei a gostar e tal, fiquei por lá mesmo. Nesse caso, você trabalha atendendo aos dentistas. Sim. Né? A nossa área de prótese dentária, ela é fixa em um laboratório, né? Os trabalhos vêm até o laboratório e a gente executa ali. Só que na empresa que eu trabalho, a gente tem um sistema diferente de ir até a clínica do dentista. Certo. Ele opera de manhã e aí eu fico lá o dia todo confeccionando a prótese já. Então aí hoje eu viajo a semana toda para isso. Maravilha. Por que eu tô falando de profissão?
Porque eu acho que o jovem ele tem que ter, né? Principalmente o homem, eu sou dessa ideia que o homem tem que ter, saber o que quer da vida, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente percebe que o Felipe também é pregador da palavra de Deus e ele conecta uma coisa com a outra, né? Então, é um jovem que vem crescendo profissionalmente e crescendo ministerialmente. Só lembrando a vocês que esse nosso podcast é um oferecimento da Telefone, tá aqui na tela para você. Você pode pelo Instagram aí, @telefone, coloca o 3 no lugar ali, ó, Tel3Fone, tá bom? Tudo em assistência técnica, todo tipo de aparelho que você precisar, fala com o meu amigo Júnior na Telefone, que ele vai atender você com muito carinho. Júnior, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria aí. Bom, Felipe, vamos lá entrar nessa questão então, ó. Então você tem já uma profissão definida e você também ministerialmente vem crescendo. Antes da gente entrar na questão de pregação e tal, mas ministerialmente você está envolvido com a igreja. Como que é isso para você? Porque eu vejo uma tendência, tá? Vamos lá. Os jovens da minha idade, nós éramos incentivados a crescer, casar, ser obreiro, era isso. Casar e ser obreiro na casa do Senhor. Não tinha muito incentivo para fazer uma faculdade, para fazer um curso técnico. Embora na minha percepção, isso não é obrigação da igreja. Acho que isso é em casa, os pais. Mas não tinha isso. Hoje as igrejas estão cada vez mais direcionando o jovem para a faculdade. Vamos lá, tem que fazer, tem que estudar. Só que eu percebo que muitos jovens estão abrindo mão do ministério. Então, você tem jovens muito bem-sucedidos profissionalmente, mas que não querem nada com a igreja. Eles até querem estar na igreja, mas não querem se envolver, não querem trabalhar, não querem ser um líder. Como que você vê isso? Como que você concilia isso? Se eu falasse para você que é fácil, não é. Não é fácil conciliar igreja e ministério. Não é. Principalmente porque eu tenho muito a questão de eu preciso fazer com excelência tudo que eu vou atuar. Então, se eu vou pregar, se eu vou exercer alguma coisa no ministério, eu desejo me entregar por inteiro. Assim como na área profissional, eu também preciso atuar bem. E aí o pessoal tem essa dificuldade. Ou eu trabalho bem, ou eu atuo bem no ministério. É isso aí. É difícil conciliar os dois. E principalmente para a nossa geração, que é a geração de que quer conquistar. E o problema não é o conquistar. Isso é extraordinário. Claro. Todo mundo deve trabalhar e conquistar. O problema é que o pessoal quer conquistar para mostrar. Para ostentar. Para ostentar. Então aí tem essa dificuldade. Eu preciso fazer alguma coisa bem e tal. O que eu tenho feito é focar durante a semana no meu trabalho. É claro que, Felipe, então durante a semana você não ora, você não lê Bíblia, não é isso. Mas durante a semana eu foco na parte do trabalho e de final de semana, aí sim eu atendo a agenda. Tanto que durante a semana eu não atendo a agenda por conta das viagens, eu chego tarde e tal. Eu sempre tenho dito para o pessoal que anda comigo que a gente precisa, igual você mesmo já comentou, ter a profissão. Porque a gente vive em uma geração que quer conquistar as coisas, mas de forma fácil. Não quer trabalhar, não quer construir as suas próprias coisas e tal. Então, é importante a profissão. Principalmente nos dias que a gente vive, dá sim para conciliar ministério e a profissão. E é muito importante, todo mundo deveria ter essa visão de que eu preciso trabalhar porque eu preciso construir minha família, eu preciso construir minha casa, eu tenho sonhos, mas eu preciso também conciliar com a chamada de Deus para minha vida. Até porque eu acho que uma coisa completa a outra, né? Eu acho que a gente não separa, né? Na verdade, quando você está trabalhando, você está servindo o reino do mesmo jeito. Quando você... Aonde a gente vai? Nós estamos servindo ao reino. Então, através do seu trabalho, você também serve ao reino. Muito bem. Felipe acaba de completar 25 anos. Às vezes vai dar uma enroscada aqui, é o primeiro podcast meu. Por favor, você me dá um desconto aí. Felipe é pregador da palavra, Felipe é noivo, né? Felipe tem um projeto lindo do LPC, mas antes da gente falar do LPC, eu vou tentar deixar o LPC mais por último, que vai dar muito pano para a manga. Você que está assistindo a gente aí, manda perguntas para a gente interagir aqui com o Felipe. Felipe, você ainda jovem, já começou a pregar a palavra de Deus. Começou a pregar a partir de que idade? 18 anos. 18 eu sei anos. que você vai falar do LPC depois, então algumas coisas eu vou deixar para depois. Fica à vontade, de boa. Mas eu comecei mais, eu sempre, e eu digo isso muito para o pessoal que anda comigo, que quando começava aquele negócio, porque eu sempre acompanhei muito meu pai nas agendas, né? Tanto durante a semana, de final de semana, eu sempre acompanhei muito.
E às vezes eu ia com ele em algum lugar que ele ia pregar, e aí vinha o irmão realmente usado por Deus. Ó, vou te levantar, vou te usar, vou te capacitar, vou te levar. E aí eu sempre tinha comigo, falei, não, não é isso que eu quero, não, não sou preparado para isso, não, não desejo isso. E o tempo foi passando, eu comecei com 18 anos, 17 anos, mas nunca imaginei que passaria anos e eu continuaria naquilo, né? Porque, na verdade, começou por causa do LPC, como eu dirigi o LPC, dava uma palavra lá, então alguns líderes começaram a chamar para dar palavra em devocional, em cultos domésticos, e aí eu comecei a participar, e aí dali para frente que começou a receber os convites mesmo. Ah, legal. Então, ali que começou. Mas o quanto que, ó, só para o pessoal entender, filho do pastor Oséias Lopes, que prega 20 anos. 20 anos pregando pelo Brasil todo. Pastor Oséias Lopes, pode colocar aí no Instagram, você vai ver, pastor, Oséias Lopes. O quanto que o seu pai influenciou você. E não só você, o Henrique, seu irmão mais novo, também já está pregando a palavra de Deus. O quanto que isso influenciou vocês? É interessante a questão de influência, porque meu pai nunca foi criterioso na parte assim, ó, você tem que colocar terno, Certo. você tem que colocar gravata, eu sou Ou seja, ele pregador, permitiu vocês serem adolescentes, serem Sim, crianças, sim. ser jovens. Meu pai sempre respeitou as fases da vida. Legal. Você é criança, vai viver sua infância. Adolescente, jovem e tal. Sempre colocando na nossa mente, você precisa ser crente, precisa ter a sua vida devocional. Testemunho. Tanto que a nossa parte de começar a fazer devocional diário foi influência do meu pai. Legal. Meu pai que pegou a gente e falou, ó, vocês precisam começar a fazer devocional. Então, vocês vão ler esse livro. Cara, isso é muito legal você falar. Sabe por quê? Cara, eu tenho poucas lembranças do meu pai. E uma delas é isso. Meu pai, na segunda-feira que ele fazia, ele pegava uma folha de caderno, eu lembro até hoje, as letras do meu pai eram muito quadradas. E ele escrevia 10 versículos. Então, João 8,32, João 14,6, Marcos 16,15, João 10,10. Eu lembro até hoje, cara. E ele dava aquela folha para eu e meu irmão mais velho no início da semana. No sábado, ele recolhia a folha e aí ele falava, vai, vamos lá. E a gente tinha que falar para ele de mente. Aí que legal, cara. É bom porque, principalmente nessa questão dele incentivar a gente para a vida espiritual, para a vida com Deus, isso foi fundamental. Mas ele, é o que eu disse, ele nunca disse, você precisa ser pregador, eu sou pregador, tanto que eu fui tanto para a área profissional, bastante por influência dele também. Que às vezes as pessoas chegavam, a gente estava em alguma mesa jantando depois do culto, aí o pessoal, não vai ser pregador? Não vai ser pregador? E meu pai sempre brincava, não, eu sou pregador, é uma chamada de Deus para minha vida, mas ele vai estudar, vai trabalhar e tal. Se for o que Deus tem para ele, vai atuar, Deus vai usar, Deus vai levantar. Mas nunca teve um peso, eu sou pregador, você é meu filho mais velho, você precisa ser pregador. Em cima do meu irmão, a mesma coisa. Então, realmente eu olho para o que Deus fez e creio que fará, realmente é Deus, não tem influência nenhuma. O problema, e já me perguntaram muito isso... Acho que tem inspiração, né? Inegável, inspiração, né? sim. Inspiração, né? Sim. Mas já me perguntaram muito essa questão de, seu pai te forçou a pregar, começou a fazer agenda para você, os lugares que você prega, é o seu pai que liga, meu filho prega, leva ele aí. Não é. De forma alguma. Já aconteceu, sim, inúmeras vezes dele estar pregando em algum lugar e aí o pessoal perguntar, nosso filho está pregando e tal. Sim, traz ele, natural. A parte de indicar depois, mas não de, meu filho precisa começar a pregar, leva ele aí para ele começar. Não. Até porque não funcionaria, né? Não funcionaria. E quem te conhece sabe que tem a inspiração, mas não funciona assim, não. O Henrique, seu irmão mais novo, está pregando também. Vocês têm estilos diferentes, não? Diferente. Diferente. Ele é mais... Esses novos pregadores são baratos, né? Microfoninho no pedestal. Mas eu ainda tô começando agora, mas um pouco mais que ele. Quais os pregadores que você se espelha? Muito meu pai. Eu sempre tento ter base no meu pai, porque é muito bom a gente admirar pregadores que a gente vê na mídia e tal. Só que o meu pai, eu não tô vendo ele só no púlpito. Certo. Então, eu não admiro meu pai pelo que eu vejo no púlpito, eu admiro meu pai porque eu vejo ele em casa. Mesa, sofá. Então, ele sim é uma referência para mim. Isso. Porque eu olho para ele pregando e eu falo, não, ele não tá pregando que ele não vive. Eu conheço ele. Inclusive, já aqui direto, olhando para aquela câmera,
Pastor Oséias Lopes, queremos você nessa mesa. É professor de oratória, pregador, ó. Já tá marcado, hein? Tá ali no celular, tá marcado. Legal. Isso é muito interessante que você falou. Eu até estava conversando com o pastor Bisnaga, que vai estar aqui também. Ele falou assim para mim, falou, Denão, acho que o nosso tempo tá passando, né, cara? A gente tá chegando nos 50 e tal. Eu falei, não, é o contrário. Essa geração, mais do que nunca, ela precisa de referências. E eu acredito que a gente tem que caminhar junto. A nova geração, com a nossa geração, eu acredito em ponte. Eu acredito que a gente está numa fase de transição. Então a gente não é uma geração morre e outra nasce. Não, a ideia de Deus é uma continuidade. Eu não acredito no reino de Deus em substituição. Por quê? Porque o reino é muito maior do que a nossa história. Então eu não acredito, por exemplo, que Josué chega para substituir Moisés. Ele chega para continuar o projeto de Deus, que Moisés veio até ali, daqui para frente, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, uma das coisas que eu falo muito para jovens, adolescentes, tanto nas redes sociais quanto lá nas pregações, admirem pessoas de carne e osso, cara. Por exemplo, sem polemizar, mas teve agora essa semana o troféu Gerando Salvação. E uma das coisas que eu notei, um cantor que está estourado no Brasil, as músicas dele melancólicas e que atingem os corações, pô, ele foi receber o troféu e falou assim, essa música eu escrevi quando estava querendo parar. Essa música, e eu fiquei pensando, olhando aquilo e olhando, e uma coisa que eu falei, o pessoal está se levando pela rede social, esquecendo que ministério não é rede social. Toda vez que você sobe no altar para pregar e para cantar, existe uma guerra espiritual. Se você ficar focado nos números, você não aguenta. E essa é uma tática que Satanás está usando. Deixar a pessoa se levar pelo palco, pelos números, e ele vai deixando. Canta aí, canta aí. Só que ele está trabalhando para derrubar. Por isso que às vezes a gente vê ministérios explosivos, mas literalmente explosivos. É um cometa. Do nada aparece, também do nada desaparece. Então é muito interessante isso. Eu falo para eles, vocês têm que ter como referência gente com quem vocês podem tomar um café, cara. Você pode sentar no sofá. Gente que você conhece da segunda-feira. Né? Porque no púlpito é muito fácil impressionar. Certo? No púlpito é muito fácil impressionar. Mas é fora do altar que o nosso ministério funciona. Os pastores locais, né? Você vê a luta que o pastor local passa. E você ter o pastor local como referência é extraordinário. Porque você tá vendo que o pastor tá todos os dias ali. Ele prega, resolve o problema da casa dele, resolve o problema da casa do pessoal da igreja. E diversos problemas. Então, você olhar alguém que você vê na mídia é bom. Todo mundo tem alguém que você ouve vídeo no Instagram, no Facebook e tantas outras áreas. É incrível você admirar essas pessoas. Sim. Você só não pode colocar elas acima de quem você está vendo sempre por perto, né? Eu tenho uma preocupação assim. Eu penso o seguinte, cara, principalmente jovens obreiros, jovens pregadores, cantores. Cara, se você não tem pastor local, esquece, irmão. Esquece, seu ministério tem data de validade. Simples assim. Eu tava você conversando pode ter muito um tempo dom, atrás. Porque esse que é o problema da rede social. Você posta um vídeo, às vezes, de 15 minutos de um trecho de pregação sua, explode. Pô! Irmão, não sustenta. Você tem que ter alguém. Não, e é difícil. Eu tava conversando com uma pessoa esses dias, porque o problema desse povo que estoura e tal, e fica famoso, é que beleza. Só que a fama é transitória. Isso. E o mesmo número de pessoas que te levantam, um erro seu é o mesmo número de pessoas que vai criar tudo para te derrubar. Sim. Então, se você não tem um pastor para orar por você, te aconselhar, ser uma base espiritual para você não aguenta. A quem responder. Você não aguenta. Você tem que ter a quem responder, você tem que ter alguém que põe a mão sobre a sua cabeça. Essa é uma pergunta que eu faço sempre que eu olho alguém estourando na mídia. É a primeira pergunta que eu faço. Quem é o pastor dela? Quem é o pastor dele? Primeira pergunta que eu faço, cara. Você pode ver que todo mundo que se levanta e daqui a pouco desaparece é gente que, por causa da fama, ele esquece da raiz. A raiz é em casa, irmão. É a sua família, é seu pastor local. Você tem que ter um pastor local. A quem prestar conta, a quem sentar, a quem precisar tomar um puxão de orelha. E, para em momentos de dificuldade, é esse pastor
que às vezes sabe menos do que você, que não é tão viajado quanto você, não tem tanta visualização quanto você, mas é esse pastor local que vai te ajudar a ficar de pé, que vai orar por você, é esse pastor local. Com certeza. E é difícil porque, principalmente, sem polêmica nenhuma, mas a gente vive num tempo de que virou moda os desigrejados. Sim. E aí você pega alguns pregadores, cantores, o pessoal que tá na mídia, que não faz parte de uma igreja, tá Isso. estourado, mas não tem uma base, aí você vai cultivando esse povo para continuar desigrejado. Isso. Ó, eu não preciso de igreja, o fulano se deu bem, o ciclano tá bem. Parece que algumas gravadoras se tornaram igrejas, né? Com certeza. Então, quem que é o pastor desse cara? Não, ele é da gravadora tal. Não, irmão, quem é? De que igreja que esse cara vem? Não, ele é do staff da gravadora Eu tal. não quero saber do número, eu quero saber quem ele é, de onde ele veio. Entendeu? Então, assim, é muito legal isso. Graças a Deus, Deus tem abençoado, levantado pessoas como você, jovens, que têm feito a diferença. Marcos Adriano nos dando bom dia aqui, a paz do Senhor. Obrigado, meu amigo. Adriano Lima, fico feliz por você ser usado, irmão. Não, você é uma bênção em nossas vidas. Um abraço. Andrezinho Lopes está aqui com a gente, batera. Forte abraço, meu amigo. Bom demais ter você aqui. Felipe, fala um pouquinho sobre família pra gente. Você vem de uma família abençoada e você tá noivo. Como é que é isso? Você é um jovem, como é que você lida com isso? Eu sempre priorizo muito a minha família, né? Quem acompanha a gente de perto sabe o quanto que a gente é apegado. Minha família é uma família muito alegre, Numerosa. gosta de muito numerosa, uma família de 4 irmãos. É uma Sai família umas muito brigas, grande. não? Já passou essa fase? Hoje até que não. Hoje até que não. Eu achei que quando o pessoal crescesse ia ser pior, mas não, de quando boa, criança que dava mais B.O. Mas a gente é muito unido, muito junto, tanto que eu caso esse ano e parece que quanto mais perto do casamento vai chegando, mais o pessoal vai comentando. Ó, daqui uns dias já não tem mais. E a gente já começa a sentir a falta, a ausência. A gente tá reformando o apartamento e cada vez que vai lá é uma alegria por cada conquista, mas já vai apertando um pouquinho, porque você sente que não é que vai abandonar, mas sai de casa, algumas coisas já passam a mudar, né? Mas a base que eu tenho como família é o que me sustenta, tanto no ministério quanto no serviço e tantas outras áreas. Legal. Açucena, né? Açucena. Como que foi isso? Você passou pela ansiedade de encontrar alguém, não encontrar alguém? Eu sempre brinco. Você achou feio? Eu sempre brinco que quem é feio tem que. É mais difícil, né? O pessoal tem essa dificuldade, principalmente a geração mais nova de nossa, os anos está passando, com quem que eu vou casar? Como que eu vou terminar a vida e tal? Não queria ficar solteiro para sempre. E aí eu brinco com o pessoal que você que é feio, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser legal, você tem que orar, você tem que estar com Você tem o que pessoal. pregar. Mas eu fazia o LPC em casa, né? E aí ela começou a participar, mas a gente já se conhecia de uma vez que eu fui pregar. Eu preguei, fui embora, só vi ali, mas nunca conversei nada. E aí no LPC que começou, ela tá muito presente, e aí que a gente ficou mais perto, começou a conversar, E aí outubro tá chegando. Legal. E a expectativa? Tá tudo pronto? Muito. Não tá, a gente tá acabando, né, a reforma do apartamento, mas com bastante boleto já de casamento. Legal. E eu até falei para um pastor esse dia, eu achava que casamento gastava. E aí eu tava na cabeça, não, a gente casa em outubro e aí acaba os boletos. Pode chegar, Fernandinho. Pode chegar. Na verdade, aqui, você só troca o boleto de nome, né? Fernandinho tá com a gente. Põe ali, ó, daí você traz pra cá. Isso. Fernandinho tá com a gente aqui, ajudando a gente aqui. E aí? Depois que casa, você só troca o boleto de nome, né? Eu falo pra meninada, a gente prega muito pra adolescentes, eu falo, cara, vocês estão loucos pra casar, deixa eu falar pra vocês deviam aproveitar essa fase, cara. Não tem um boleto, tá tudo na mão de vocês, é só usufruir. Eu falo pros meninos, eu achava que era caro casar. Depois que você tá envolvido ali mesmo, você vê que é terrível, é terrível. Obrigado. Maravilha.
Mas para você que é feio, vai orar. Vai O orar. problema é que você vê um pessoal que não tem muita beleza estética, você também não quer trabalhar, aí fica difícil, aí fica Usa difícil. umas roupas esquisitas, não É, tem bom gosto. Aí... não, vai trabalhar, conquista, já que não tem na beleza, conquista no trabalho, no É, esforço. não Não são. são. Faz tudo parte. Conquista de alguma forma aí, cara. E aí, Felipe? Para você, como jovem, na revista de jovens desse trimestre está falando sobre santidade. E esses dias a gente discutiu um pouquinho como é difícil para o jovem hoje ser santo. O que você tem para dizer para essa meninada aí que você anda pregando, e você ainda sendo um jovem, ainda solteiro, já noivo, já comprometido, mas sobre viver em santidade nessa geração que a gente vive, tão imoral, tão entregue aí ao pecado. Você falou dos desigrejados. Eu acho que o nosso maior problema, às vezes, não é nem quem está de fora, né? Tem muitas pessoas dentro da igreja descompromissadas. Como que você enxerga esse desafio do jovem ser santo? Você já colocou muito bem que realmente é um desafio. A gente vive um tempo, meu pai sempre fala que o tempo que eu vivo hoje é muito diferente do tempo que ele viveu no tempo, na geração dele, Certo. onde o acesso é muito fácil, as coisas são muito fáceis. Isso se torna bom para um lado, porém aumenta o seu desafio, principalmente para a vida espiritual, porque aí você começa a ter algumas guerras. E de Uhum. fato, a gente tem uma guerra dentro de nós, que é o Sim. Felipe espiritual e o Felipe carnal. Eu preciso saber quem que eu vou alimentar. Se eu alimentar a carne, ela vai me vencer. Uhum. Se eu alimentar o espírito, ele vai me vencer. Tanto que eu postei esses dias no Instagram sobre devocionais. O pessoal acha muito que esse negócio de devocional é coisa antiga, eu não preciso disso. E aí eu pregava esse tempo Ou atrás, é coisa dizia, nova, né? é, Invençãozinha. e a gente, eu pregava esses dias e falava, pessoal, a gente está acostumado, ou algumas pessoas estão acostumadas, a viver em um nível raso, achando que estão vivendo um nível extraordinário. Uhum. Nossa, eu estou vivendo um nível incrível com Deus. Fala para mim um pouco. Não, eu vou no culto de sábado, eu vou na escola dominical domingo de manhã, eu vou no culto domingo à noite. Tá, a sua vida espiritual é o sábado e o Se domingo, resume a duas isso. horas de A sábado, igreja. 2 horas de domingo, a igreja. E não é, porque se eu for um crente que eu só abasteço a minha vida espiritual o sábado e o domingo, uma hora isso não dá certo. Porque a vida espiritual, a santidade, você deve cultivar ela sempre. Isso. Então, tudo que eu alimentar é o que vai me dar base ou é o que vai me fazer vencer. Se eu passar a semana inteira tendo contato com coisa profana, as amizades me levam para fora da igreja, os relacionamentos. O pessoal tem muita dificuldade. Não, eu vou começar a namorar, vou namorar alguém que é de fora da igreja, depois eu trago para a igreja. A gente sabe que namorando dentro da igreja já não é fácil. A gente tem algumas guerras. Então, por isso, eu sempre fui contra e sem Sim. polêmica O nenhuma, carro andando com os 4 pneus alinhados já é difícil. já é difícil. Então, eu sempre, sem polêmica nenhuma, mas sempre digo para o pessoal que anda comigo: vai namorar, ora. Eu sei que tem a nossa parte, você tem que gostar, tem que amar, tem alguns princípios que você precisa ter, só que vai buscar alguém que é de oração. Sim, Porque na vida você vai precisar muito de alguém do seu sim. lado que ora. Que hora. Principalmente para essa vida essa parte do namoro, da É. santidade. Se os dois não estiver junto, orando, a Ligado gente no tem um propósito. propósito, a gente precisa casar, a gente É. precisa ser santo, a gente precisa casar ali, ter a nossa vida espiritual firmada, você não consegue vencer. Você não consegue. Então, não é só o Felipe que precisa estar em sincronia e orando e tal. É. Eu preciso ter alguém do meu lado que É. vai me apoiar É. nisso. Não, é na mesma direção. Inclusive, falando ainda sobre santidade, hoje de manhã, inclusive, eu estava pensando em Daniel 1:8. O que acontece? A gente sempre aprendeu muito sobre essa questão com quem você se relaciona, aonde você vai, o ambiente e tal. E eu penso que a gente não preparou
ou não tem preparado o jovem para que ele tome a sua decisão. Por quê? Porque Daniel, o que acontece? Às vezes a gente está querendo que o jovem evite certos ambientes, certo? Só que a internet ela muda isso. Porque é fácil você falar para o jovem, ó, não entra naquela balada, não entra naquela boate. Só que agora está na mão. Ou seja, o jovem precisa ser capaz de fazer ele a escolha todo dia. Antigamente, como não tinha nada disso, então a vida espiritual estava muito conectada realmente na igreja, né? Hoje, com a internet e com o estilo de vida que a gente leva, muitos jovens acabam indo para a igreja uma vez por semana. Sábado vai um sábado por mês que é na ceia, e uma vez por semana, e às vezes no domingo de manhã ele fala, cara, eu não consigo ir na escola dominical, não dá, é o único dia que eu tenho para dar uma descansada, só vou no culto à noite. Então, uma vez por semana. Então, mais do que nunca, o jovem precisa entender que vida espiritual é em casa. Eu digo que a igreja é o restaurante, irmão. A igreja ela é o fast food, né? Não é a igreja que deve me preencher. Eu acho que eu tenho que ir na igreja para transbordar uma presença da qual eu já me encho durante todo o dia. Com certeza. De segunda a segunda. Aí eu chego na igreja para entregar um culto a Deus e aí mais da presença aí eu transbordo. Então, falando isso, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu penso, não sei se você concorda, porque Daniel fala assim, ó, Daniel 1:8. Daniel propôs, decidiu não se contaminar. Foi ele. Então eu tenho um lema que diz o seguinte, ó. Nenhuma Babilônia inteira é capaz de corromper quem decidiu não se contaminar. Então os amigos podem influenciar o ambiente. Legal. Cara, mas se você estiver determinado a viver para Deus, não tem o que te corrompe. Não tem. Não tem. E o problema é Ó, que aí a gente... Eu vou te deixar sozinho na mesa, 2 minutinhos, eu vou no banheiro. Tá bom. Manda ver aí. O problema é que a gente começa a colocar as responsabilidades em cima do pessoal. O culto precisa ser extraordinário e a gente começa a colocar isso em cima do pregador, do cantor, quando a gente não tem a vida espiritual em pé. O grande problema da nossa geração é esperar de outros o que nós precisamos fazer. Se eu não tiver uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, a minha vida devocional com Deus, não adianta chegar no culto e esperar que Deus faça, que Deus mova, esperar de quem vai pregar, esperar de quem vai cantar, se eu não tenho a minha vida devocional. Se eu desejo viver um nível extraordinário, incrível com Deus, viver coisas profundas com Deus, eu preciso ter essa minha vida espiritual firme e eu preciso alimentar ela e manter ela sólida. Senão, não aguenta, não tem quem suporta muito tempo. Principalmente esse tempo de tecnologia é muito difícil por conta disso. As coisas são muito fáceis, os acessos. Então, se a gente não priorizar a vida devocional, cai em cada coisa. Maravilha. Você está falando aí de extraordinário. Eu acho que das questões que a gente tem, já tem uma pergunta que a gente já vai fazer para você. Uma das questões que a gente tem é o seguinte: as pessoas querem viver do extraordinário. E eu acho que eu vi a Camila Barros falando que para você viver o extraordinário, você tem que viver o ordinário. O ordinário é todo dia. Eu estava comentando com uma menina ontem que oração é o maior ato de fé para mim. Cara, porque na oração, no normal, não tem nada. Você tem que ter muita fé para orar. E é por isso que tem gente que não ora. Por quê? Porque ele acha o seguinte, não, que eu vou entrar no quarto para orar e vai ter uma nuvem, vai ter uma fumaça, vai ter um arrepio. Não, mano. Na maior parte das vezes, não tem nada. É pura fé de que Deus está ali e você quer ficar na presença dele. Presença dele, é desfrutar da presença dele. E aí, quando você cultiva o ordinário, o extraordinário acontece. Agora, se eu não cultivo o ordinário todo dia, aí eu chego no culto e eu quero algo. É por isso que eu falo pro pessoal que às vezes o pessoal vem um culto, cara, Jesus batizou uma pessoa com o Espírito Santo, as pessoas ficam maravilhadas com aquilo. Irmão, isso era para ser normal. Isso não era para acontecer só no congresso. Por que às vezes está acontecendo só no congresso? Porque a gente está deixando o ordinário de lado. A gente quer o extraordinário. Então eu espero o congresso chegar, eu espero o culto chegar, eu espero a campanha chegar
para eu fazer alguma coisa, para acontecer alguma coisa, né? E aí acabou o congresso, acabou festa, acabou tudo acabou também. tudo. Acabou Ó, tudo. lembrando a vocês, está aqui ó, na tela, @telefone. Tel3Fone é o nosso patrocinador aqui. Júnior, obrigado pela parceria, tá nos ajudando a fazer esse podcast sair do papel. Sonhei demais com esse dia, cara. Que bom que chegou. Que bom que chegou, mas eu sonhei, eu tentei, obrigado. Eu comprei microfone, eu tenho que fazer, e comprei microfone, comprei câmera e fiz uns layout lá no meu quarto, eu vou pôr a mesa assim, a mesa desse jeito, e não dava certo. Aí eu desisti, cara. Ah, esquece esse negócio aí, eu não vou mexer com esse trem, não. Aí Deus preparou hoje, Deus preparou esse lugar, esse espaço. Aliás, já aproveito aqui, ó, Hubble Podcast, aqui com o Caio, tá bom? Caio tá aqui, ó, nosso técnico, com as imagens e tudo. Você que precisar de um estúdio para fazer aí um projeto como esse, da igreja, da sua empresa, procura aqui em Hortolândia. Gente, é top, é muito bom aqui. Vocês estão vendo pela qualidade aí. Felipe, ó, Marcos Adriano dos Santos participando com a gente aqui no chat, perguntando como que você conseguiu estabilizar a sua vida financeira tão novo assim? Como que você conseguiu? Tem um amigo meu que eu ultimamente eu tenho aqui conversado muito. Empada, isso aqui? Aqui é pão de queijo. Tem um amigo meu que eu tenho conversado muito com ele sobre essa parte, porque ele está trabalhando agora, deseja comprar o apartamento dele, e aí então eu tenho conversado muito com ele sobre essa parte financeira. Eu estava falando com ele esses dias que, graças a Deus, que de um tempo para cá eu comecei a mudar algumas coisas que eu deveria ter feito antes. Voltando e sem polêmica nenhuma, mas a gente vive um tempo que o pessoal quer mostrar muito e deixa de conquistar algumas coisas sólidas. Porque eu desejo mostrar que eu tô com uma roupa nova, um tênis novo, um relógio novo, uma camisa nova, e vou esquecendo que essa camisa vai ficar velha, o tênis vai ficar velho, o relógio vai ficar velho, e eu estou investindo em coisas, perdendo tempo de investir em coisas que me levarão para tempos. Então, eu perdi muito tempo, tô dentro da casa do meu pai, aí eu deveria ter pensado o que antes. Tô dentro da casa do meu pai, ajudo aqui, só que me sobra muito, trabalhando, me sobra muito recurso que eu não preciso gastar de forma desnecessária. Então, vou investir. Só que aí, graças a Deus, eu comecei a trabalhar e conversando muito com meu pai falou para mim, você vai casar, você precisa ter o seu lugar. E eu sempre tive na minha cabeça e sempre coloquei isso no meu coração, eu não queria casar para não ter aonde morar. Tanto que eu dizia para meu pai, eu não queria casar para daí depois eu ir atrás de conquistar alguma coisa, de construir alguma coisa, porque eu sei que se torna mais difícil. Depois vem filho, os compromissos financeiros são outros, então se torna mais difícil. E aí eu comecei a trabalhar, chamei um amigo meu, falei, eu preciso comprar um apartamento para eu casar. E foi quando, então, trabalhando, comecei a guardar um dinheiro e fui atrás de uma empresa, comprei o apartamento. Na planta? Na planta, E aí comecei a guardar dinheiro de cada agenda que ia, dos trabalhos, de tudo que eu fazia. Comecei a guardar e investir pensando nisso. Eu preciso construir as minhas coisas. O pessoal sempre fala muito, é novo, é bom casar porque aí vocês constroem tudo junto. E eu concordo que muita coisa eu vou construir depois que eu casar. Só que não me impede de eu ser novo e conquistar as minhas coisas. Eu não preciso casar para conquistar um carro, não preciso casar para conquistar uma casa. A construir a família, algumas coisas eu sei que vem depois, mas algumas coisas eu posso fazer antes. Isso é interessante. Eu vi um vídeo do... Até, não te interrompendo, mas até essa questão, por conta que eu priorizo a profissão. Porque eu sei que eu tenho que viver a minha chamada. Você não faz do ministério da chamada profissão. Eu até entendo pessoas que vivem do ministério, acredito muito nisso, pessoas que Deus chamou e você vai viver disso, para isso, se dedicar a isso. Só que eu digo para o pessoal,
eu não sinto que, pelo menos não agora, que Deus me chamou para viver do ministério. Sim. Não agora. Se um dia acontecer, vou me entregar ao que Deus tem. Uhum. Só que por agora não. Então por isso que eu priorizo a vida profissional, porque eu entendo, eu vou pregar porque é uma chamada. Certo. Agora, da minha profissão é onde eu vou fazer as minhas realizações pessoais, os meus sonhos. Então por isso que eu desejo sempre e priorizo essa questão da profissão. Legal. Eu acho que isso traz um crescimento, né? Eu vi acho que foi o pastor Anderson falando, que quando Eva chega na vida de Adão, Adão já se cuidava, Adão já se mantinha, tanto que ela chega como ajudadora. Então, ela chega para se envolver num projeto que Adão já está desenvolvendo, né? Então, eu acho que essa é uma parte que os rapazes precisam aprender. A gente vive uma geração, não todos, claro, você inclusive mostra isso, mas muitos jovens da nossa geração, muitos rapazes, eles estão perdendo esse momento que estamos vivendo, né? Então, na minha geração, geração anterior, tal, era um outro pensamento. Agora, mais do que nunca, as meninas estão sendo treinadas desde cedo para serem fortes, decididas. As meninas antigamente, elas eram criadas para quê? Para ser boa dona de casa, para achar um bom casamento. Hoje também, mas para ter uma profissão, para não depender financeiramente do marido e tal. Então, os meninos mais do que nunca precisam ser decididos, cara. Porque senão eles vão ficar para trás. Não, e eu digo para o pessoal que é o seguinte: a gente gasta dinheiro com muita coisa que não precisa. Não, Até vai um recado para o pessoal que está olha aí, hein? que eu fiz com o meu irmão e com um amigo meu. Falei, você tem conta no banco, não tem? Tem uma opção que você pega um dinheiro e tranca lá e nem que você precisar dele você consegue tirar. Olha aí. Então, Felipe, eu não consigo guardar dinheiro em casa. Eu não consigo deixar o dinheiro na conta porque quando tiver alguma conta, alguma dívida, eu vou usar ele. Pega aí esse dinheiro. Felipe, eu não consigo guardar muito. Só que pensa comigo, você guardando R$ 30, R$ 20, 10, R$ 15, nem que seja, mas 2 anos que você ficar dentro da casa dos seus pais, solteiro, sem namorar nada, guardando R$ 15 mensal, semanal, quanto que você já não vai ter? Tranque esse dinheiro. Hoje é pouco, R$ 15 é pouco, R$ 10 é pouco. Só que o conjunto que você tá guardando, tá trancando lá, você consegue conquistar muita coisa. E você aprende isso também, né? Quer dizer, gastar, você não precisa aprender a gastar, assim, né? Claro. Mas você precisa aprender a guardar, ter o prazer de guardar, de poder falar assim. Eu estava comentando com meu filho esses dias, meu filho foi comprar um tênis, pra você ver como que é. Cara, meu filho comprou um tênis no final de ano e quando ele chegou em casa, eu fiquei emocionado, cara. Falei assim, cara, eu nunca comprei um tênis desse. Por quê? Porque eu muito novo casei. Então, quando você casa, irmão, esquece. Então, eu até brinco com meus filhos, né? Falo, ó, agora dá licença que eu vou curtir sua mãe. A gente vai se curtir, a gente vai viajar. Por quê? Porque a gente casou, eu com 19, ela com 18. Então, eu não tive tempo. Eu comecei a trabalhar desde meus 13 anos e tal, mas meus empregos, vamos dizer assim, melhores, foi quando eu tava casando. Então, irmão, é leite, fralda, aluguel, depois apartamento. Não tive esse tempo. Então, vocês estão tendo essa oportunidade de fazer isso, de curtir um pouco. Eu acho que é legal, jovem, curtir um pouco, quer comprar um celular e tal, mas de fazer, que a gente chamava esse pé de meia, né? Aprender a guardar dinheiro. Eu acho que se você não guarda nada, você não vai, claro, obviamente, começar guardando todo o seu salário, mas se você começar a guardar um pouquinho, você vai começar a olhar lá e falar assim, poxa, mas tem 500 lá, hein, cara? Pô, mas tem 1.000 lá. E, já aproveitando essa oportunidade, eu vou trazer aqui o Lucas. Ele tem um perfil no Instagram que chama Carteira Inteligente. Então, ele dá dicas de como você investe o dinheiro. Ele é um militar e tal, mas ele tem um perfil, inclusive no TikTok, acho que está com 5 milhões de seguidores. Ele dá dicas, o pessoal vai perguntando, ele dá dicas. Então, você pode ter R$ 20 para investir por mês, R$ 100, Aí você 1.000. tem que ter metas, né? Isso, Eu e a isso Siana, aí. quando a gente Isso aí. falou, não, vamos casar. Então, a gente sentou, falou, ó, a gente pode sair para comer
A gente só não precisa sair todos os dias. Uhum. Como que eu guardo dinheiro? Coloca metas. Se você deseja conquistar alguma coisa, não dá pra você viver de qualquer jeito. Não. A gente vai casar agora. Não tem como eu ficar gastando dinheiro com qualquer coisa. Eu tenho uma meta, eu preciso acabar o meu apartamento, eu preciso pagar as coisas do casamento, eu preciso conquistar algumas coisas. Tem viagem, tem muita coisa. Então, a gente sentou, conversou. É por isso que é importante a pessoa que tá do seu lado, mas que vai agregar. Porque a gente sentou e junto a gente decidiu. Então a gente vai enxugar gasto dali, daqui e tal. E aí você consegue guardar e começar a conquistar algumas coisas. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E é legal conquistar, né? Com certeza. Eu vi vocês lá postando a foto, chegando no É apartamento. gostoso esse negócio, porque quando você conquista algo que é suado, trabalhado, que demorou, que te causou algumas marcas, cada conquista você valoriza. A foto que a gente postou, que a gente foi lá pintar e tal. Uhum. Pra alguém é bobeira. Não, Pra que gente que isso. passou o processo pra chegar até a pintura, a gente sabe quanto que vale aquilo ali. Não. E compensa mais comprar na planta mesmo? Compensa. Até porque você tem um tempo ali pra se preparar até ele sair. Uhum. Ser sincero, você tem um gasto sim, porque você tem aquele negócio do juros de obra, você tem que pagar esse negócio. No meu caso, eu fui pagando a parcela da entrada. Uhum. Então, tem um gasto sim, mas compensa. Legal. Ó, Felipe, você cresceu num lar cristão. Com certeza. Já nasceu num lar Sim. cristão, tá. Meu avô dirigiu muita congregação em Campinas. Né? Ah, legal. Então é de uma família de pastores, então. Sim. Tá. Então, ó, uma das coisas que o jovem mais tem dificuldade é ser constante, né? Na vida espiritual, constante na fé. Eu até brinquei com aquele hino, por mim eu parava agora, né? Eu não aguento, cara. Eu não aguento. Eu não amacio, irmão, eu não aguento. Eu parava agora, parava o quê, irmão? Que parava o quê? Você tá louco? Parar pra ir pra onde? Tem essa de por mim eu parava agora, não, cara. Claro que a gente tem nossas dificuldades e tal, mas tem essa de parar, não. Mas você é um jovem, nasceu num lar cristão, teve algum momento, os 25 anos hoje, teve algum momento aí que você pensou, aconteceu alguma coisa que você pensou em vazar ou não? Tanto antes de pregar, quanto depois que eu comecei a pregar. É mesmo? Sim. Principalmente depois que eu comecei a pregar, principalmente as primeiras oportunidades, a gente tem aquele negócio de sair frustrado, né? Sim. Eu montei uma mensagem, achei que aconteceria assim, que fluiria desse jeito, e aí acabou o culto, nossa, eu não fui. Eu tenho uma boa notícia pra você, tá? Até morrer assim. E não sei o que dá mais raiva, se é quando você tá começando, ou quando você acha que você é um veterano, irmão. Então, eu tive esse negócio de, não, eu vou parar, esse negócio de pregar não é pra mim, ou até mesmo antes de pregar, eu olhava muito, porque a gente tem aquela fase da adolescência que você tem guerra com você mesmo. Sim. Você não sabe o que você quer. Sim. Você acorda na segunda, eu quero ser crente. Aí você acorda na terça, não, esse negócio de igreja não é pra mim. Aí na quarta, não, eu vou fazer outra coisa. Vou embora. Então, é muito difícil. Mas por que a gente precisa manter a constância? E aí eu volto de novo a ter metas, a prioridades, a objetivos. Porque, por exemplo, eu trabalho, aí eu vou viajar. Tem dia, principalmente agora com essas chuvas que estão acontecendo, tem dia que tá caindo um pé d'água, mas eu preciso viajar. E eu tenho o propósito, a prioridade, o compromisso de viajar. E não adianta, irmão. Pode estar sol, pode estar chovendo, eu preciso viajar. O problema é que a gente não coloca isso na vida espiritual. Uhum. Eu preciso orar. Não, a gente ora quando dá vontade. A gente ora quando tá tudo bem. E se eu colocar isso, eu preciso orar. Tá chovendo, tá sol, tá difícil, tô com dor, tô mal, tô bem. Eu preciso orar. É a oração que nos mantém constante. Uhum. É a constância na oração que nos mantém em pé. Esse negócio de vontade de parar, todo mundo tem. Você fala, eu tenho 30 anos de crente, nunca tive vontade de parar. Aí eu vou buscar conselho como que faz, então, para não ter vontade de parar. Porque a todo vontade mundo de continuar tem que ser maior que a vontade de parar. Tem que Você ser não pode maior. alimentar a vontade de parar, né? Não. Como Paulo, deixando para trás as coisas
que ficam e prossigo pro alvo, irmão. É. O meu alvo é muito maior do que o que eu tenho para trás. Sem contar que de onde a gente estava quando começou para onde a gente está agora, é tipo um deserto, irmão. Você vai voltar, a distância é a mesma. Então, se a distância é a mesma, eu vou para frente, vou voltar. Não vou, eu vou continuar, vou seguir em frente. Você falou um pouquinho aí sobre essa questão, né, da pregação. Então, a gente aproveita um pouquinho. Quem sabe esse ano a gente faça um evento aí de pregadores aí juntos. É muito legal, muito louco isso, né? O que você fica mais bravo? O dia que você não tinha expectativa nenhuma e deu tudo certo, que tem isso, né? Aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu tô arrebentado, dá uma raiva, cara. Você fala assim, hoje eu tô arrebentado, mas arrebentado. Cara, você fala assim, essa mensagem aqui, não, é aquela coisa assim. Aí tem aquele dia que você fica aí. Você sobe se achando e... Então, já aconteceu comigo, de eu ir pregar, e às vezes em congresso. E aí você fica no tema e pensa um Que é uma baita texto. expectativa, né? A Congresso é uma expectativa pressão, do pelo amor de Deus. congresso, principalmente você pega ali o primeiro dia da festa. Qual que é o pior, todo o primeiro mundo... ou o último? Eu não sei qual que é pior, na verdade. Porque se você vai primeiro, tá todo mundo na expectativa. Chegou o congresso, a gente esperou um ano, chegou. Ou é o último. No último eles falam assim, está conosco hoje o pastor Felipe Lopes, a glória desceu ontem, o céu se abriu deste lugar e hoje vai ser igual. É porque a expectativa do último também é muito terrível, porque aí veio os outros. Aí você não sabe o que aconteceu nos outros dias e aí tá no seu dia. Mas Aí eles colocam Atos 2, aí... quer me irritar e colocar Atos 2, cara. E Só- eu vou dizer por quê. Porque o pessoal coloca Atos 2 ou temas de avivamento. Primeiro, que avivamento não acontece num culto. Vou aproveitar aqui, irmão. Vou abrir o coração. Avivamento não acontece num culto, irmão. Campanha de avivamento. Não acontece, irmão. Não funciona assim. Outra coisa, eles colocam um tema de avivamento, sei lá, Atos 2 e tal, Ageu, só que eles não preparam, cara. Eles não preparam, eles não vêm, sei lá, 6 meses orando e lendo a Bíblia. E acha que na festividade, em 1 hora, vai. Não vai, irmão. Desculpa aí, não vai. E aí que às vezes a gente quebra a cara, né? Porque a gente, às vezes na experiência, a gente quer chegar lá e não Não funciona. adianta você ir preparado se o pessoal não tiver, né? Essa que é a questão. Mas essa questão de ficar frustrado, vixe, quantas vezes eu fui e aí fiquei o dia todo, o sábado inteiro estudando e tal. Falei, não, hoje a mensagem, olha o que tá acontecendo aqui no quarto. E quando você tá acompanhado, é pior ainda, né? É Porque os pior, amigos- é pior. Você foi Porque você mal. olha e você fala, nossa, eu tirei lá da casa dele pra vir comigo. E é preocupante, Cara, porque você fala, nossa, eu estudei esse texto, ou essa frase, a hora que eu falar essa frase vai virar nossa, tudo. mano. Esse é o maior problema, as frases. Que você olha uma frase e fala, não, a hora que eu soltar essa frase aqui, não vai Escreve ficar assim. um em pé. Você Essa fala, vai bombar. Aí pessoal- você fala, ninguém. Aí você, não, vou falar de novo. Fala e nada. Aí, Você não entendeu, Aí, vou falar de novo. Eu vou falar até você dar glória. aí é preocupante. Mas também tem essa questão de culto que você chega e fala, não, depois desse culto aqui eu vou voltar pra casa, eu tô Guardar a cansado, Bíblia. eu tô quebrado. E aí, de repente, Deus muda tudo. E tem culto que você tá no culto, você tá cansado e parece que o culto vem um culto maçante, pesado. E aí, de repente, Deus muda tudo. Tudo. Aí você volta pra casa e fala, acho que o negócio é pregar quebrado. Por isso que é importante sensibilidade espiritual, né, cara? Quer dizer, a pregação não é uma atividade mecânica, né? Então, tipo, eu vou lá, eu preparo a mensagem, eu escrevo. Ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Existe um elemento que ele não aparece na preparação da mensagem, que é a igreja, que é o culto. Pode ser a sua igreja, você pode ter pregado ontem, o culto de hoje não é igual. Porque aquelas pessoas que estão ali não são as mesmas de ontem. Eu não sou o mesmo cara que fui ontem. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade espiritual para perceber isso. Às vezes você está com a mensagem pronta, mas se você não prestar atenção no culto, se você não cultuar, o pregador tem que cultuar também, irmão. Esse negócio de chegar atrasado no culto, o pregador tem que cultuar. Por quê? Porque quando você cultua, você percebe um elemento que é a igreja, que às vezes é o ponto que está faltando na sua mensagem. Não, e quantas vezes? Porque tem gente que confunde preparação espiritual. Eu fui pro culto, não tinha mensagem. Eu tenho um problema com esse negócio de eu vou pro culto, não sei o que eu vou pregar. Eu vou pro culto. É diferente de, tipo, eu me preparei, eu fui para o culto, só que Deus começou a mexer de formas diferentes
e Sim. colocou no meu coração que a mensagem que eu estava preparando não é aquela Porque você não estava na preparação com esse elemento da igreja. da Você não igreja. viu alguma coisa. É por isso que é importante o pregador estar ali sentindo o culto. Isso, Porque cantar quantas os vezes você tá com um harpa. texto na cabeça, não, eu vou pregar esse texto, eu vou pregar esse texto, e de repente vem, canta o círculo de oração, canta os jovens, Sim, canta os adolescentes, e todos os louvores, oração, saudação, vem tudo para um mesmo propósito. tudo na Então, é mesma muito direção. importante a questão do culto. É, tem que cultuar. Você lembra o dia que você foi mal? Não, Você- inúmeras vezes. Cara, eu fiz uma viagem uma vez para uma cidade para pregar 3 noites. Cara, eu fui mal demais, cara. Reconheço. No domingo eu inventei de, não sei como que você faz a preparação, mas eu aprendi lá nessa cidade que é tipo Enem, irmão. Você tem que se preparar antes. No dia você tem que ficar o mais suave possível. Eu confesso que às vezes a chave da minha mensagem ela ainda ocorre saindo de casa e às vezes ela ocorre no altar. Já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, eu preguei uma mensagem sobre Jeremias 18. Cara, eu cheguei na igreja, sentei no banco assim, ó, pastor dirigindo o culto, eu cultuando. Eu, que mensagem, cara. Ali, porque assim, pra mim a mensagem ela é tipo um download, cara, ela vem de uma vez. A mensagem, o livro, algumas músicas que eu escrevi, ela vem de uma vez. O esqueleto vem de uma vez. Ó, é aqui esse ponto, depois eu só desenvolvo, mas ela vem pronta, ela vem de uma vez. Mas nessa cidade que eu fui, eu passei muito mal. No domingo, inclusive, eu falei, vou fazer um jejum no domingo. Aí não comi, cara. Nossa, cara. Você fica sem força, irmão. Porque não é só espiritual. Tem gente que fala que uma pregação de 1 hora é um dia de 8 horas de trabalho. Passei mal, cara. Passei mal fisicamente mesmo. Eu não aguentava. Porque sem comer o dia inteiro. Antes de sair, comi umas bolachas, irmão. Não, eu fiz uma viagem e até para o pessoal que está assistindo aí, Dá um eu, desconto. eu cheguei, eu ia ficar pregando sábado e domingo na mesma congregação, porém no sábado, como é uma cidade pequena e eu conheço o pessoal das cidades vizinhas, as cidades vizinhas foi para lá. Foi pra lá. Como não tinha culto no sábado, foi todo mundo para lá. Eu cheguei no sábado à tarde, tô na casa do irmão para me arrumar. O irmão já veio com uma pergunta que já me quebrou as pernas. E é por isso que eu digo para o pessoal. Eu indo para o quarto me arrumar, ele chegou e falou assim: Mas como que é que você prega assim tal? Você só prega ou você revela também? Aí já me quebrou, né? Porque eu respeito, admiro e amo quando Deus usa alguém em profecia. O meu maior problema é quem está usando a revelação, a profecia, como um mecanismo para atrair gente e para alguém. Sim, Tem gente que está usando revelação como profissão. sim, sim. Tem gente que Deus me usa na revelação. Se eu pregar hoje e Deus não revelar Não. ninguém, eu não preguei. E o problema é que tem gente que tá acostumando o povo assim. Ele tá acostumando o povo Porque assim. hoje com rede social tem isso. Quando você chega num lugar, por mais que seja a primeira vez, as pessoas já te conhecem. Né? Hoje a gente não chega mais em nenhum lugar como desconhecido. É até assustador, não sei você, eu me assusto, porque às vezes pessoa que eu nunca vi pessoalmente só vem me abraçar de um jeito que eu assusto. Ô, irmão, Daniel, uau, tal. Então com rede social, esse é um perigo. Você vai criando uma imagem. E assim, a gente faz os melhores cortes, né, irmão? Então você faz o corte da lágrima, você faz. Então, às vezes, a pessoa está se convidando por aquilo ali. Então, tem muita gente que, se você entrar na rede social dele, só tem revelação. Então, quem convida ele quer revelação. Mas eu não creio que Deus usa pessoas de baseada, irmão. Eu não acredito que dom espiritual é um mercadão, que Não. 300 pessoas põe na mão. Eu não acredito nisso, não. Tanto aos líderes que estão nos acompanhando, para com esse negócio de eu vou fazer um congresso, aí coloca. O meu maior problema é isso, coloca lá no cartaz. Vai estar com a gente, o pastor Denis Pereira, que veio do Rio Grande do Norte, ele revela, ele Irmão. cura. Aí você começa a atrair o pessoal pra Pra amar porque o cara revela, porque o cara faz. E aí o povo não ama a Bíblia. Não. Gente, pelo amor de Deus, prioriza a Bíblia. A maior revelação é a Bíblia. Você já pregou em lugar assim que você acaba de pregar, você vê no rosto das pessoas assim uma decepção porque não teve revelação. Não teve revelação. Você pregou muita Bíblia, irmão. Você entregou muita Bíblia. E tem assim,
ultimamente não, mas já aconteceu comigo de eu acabar de pregar, acabar o culto, bênção apostólica, ó, aquela pessoa quer oração, amém, não tem problema, eu oro, não tem problema. Só que assim, às vezes você percebe que a pessoa ela não quer só uma oração, ela quer, viu, não tem aí um... Você fala amém, ela já tá esperando mais alguma mas coisa. não tem um ex que te fala, É. um ex que te diga. Não, inclusive eu tô agora vivendo uma experiência legal. Eu tô pregando agora uma sequência de 3 terças-feiras, numa tarde da bênção, numa igreja. E a missionária que me convidou, ela, antes de me dar a primeira oportunidade, cara, na tarde da bênção, 60 pessoas na igreja, ela falou assim, ó, dons não é assim não, viu, irmão? Ela entrou nesse assunto aí. Eu fiquei olhando do lado do esposo dela, o pastor, culto de terça-feira. Dom não é assim não, viu, irmão? Se Deus quiser usar aqui alguém em profecia, amém. Mas na hora da palavra, ninguém levanta para fazer profecia aqui, não. Eu admirei, eu falei, meu Deus, é uma tarde da bênção, né? O pessoal vai. Não, irmãos, enquanto o pregador estiver pregando, que o Espírito Santo não faz isso, não. Porque Deus não tá usando o pregador, o Espírito não tá usando na palavra. Então, o pregador tá pregando ali, aí levanta o irmão lá no fundo, aí o outro do outro lado, aí acabou. Aí vira o negócio aí. E como que a gente fala? O pregador tem que ter muita personalidade, eu acho, porque senão você se deixa levar, né? Então você tem que ter personalidade. Como que Deus me usa? Deus me usa assim, irmão. Não, Deus me usa com revelações. Legal. Embora eu acredite que a pregação, ela não pode ser um exercício... Vamos ouvir aqui a pregação. Só revelação. Irmão, é palavra, né? Eu conheço gente que lê o texto, aí começa, leu em Marcos, fala de Gênesis, não tem nada a ver com o texto, e aí começa na revelação. E aí vai 1 hora de revelação. Eu até vi uma mensagem do pastor, ele falando assim, que igreja que tem muito dom, falta amor. É só você olhar a igreja de Corinto. Tinha muito dom. É por isso que, no final, o que vai ficar? O amor. Porque aonde tem grande manifestação de amor, do amor de Deus entre os irmãos, você não precisa de muito dom. Os dons são atuais, são, mas você pode olhar que igreja que ela seguia por dons, irmão, vou nem falar o que é. Sobre personalidade da pregação, como é que você entendeu isso? O seu jeito de pregar? Porque assim, ó, eu hoje prego 90% para jovens e para adolescentes, mais para adolescentes até. Quando eu comecei a pregar, eu era aquele pregadorzão estilo Gilmar Santos, né, irmão? Sabe que nem respira? Agora! Eu era assim. E o tempo foi passando, trabalhando com jovens, depois fui trabalhar com adolescentes. E eu falo pro pessoal que liderar adolescentes moldou meu ministério. Por isso que é legal a igreja local. A igreja local te molda, cara. É na igreja local que se aprende, é na igreja local que se amadurece. Inclusive o seu ministério. É base. Então foi na igreja local, escola dominical. Eu falo que o meu laboratório para levantar diante de 300 pessoas no domingo à noite é a escola dominical. Amanhã eu vou dar aula na classe dos adolescentes lá. 15 alunos, 20 alunos. 20 alunos amanhã. Aí à noite o pessoal vê a gente pregando na igreja, tem 500. Não, irmão. Não, o que dá base é lá a salinha fechada, olho no olho ali. Então, tem essa questão, prega para jovem, prega para adolescente. Mas você não acha que a gente tem que tomar um cuidado para não engessar isso? Porque parece que existe uma pregação que é para jovem. Existe uma pregação que é para adolescente, existe uma pregação que é para mulheres. Não, irmão, o evangelho é um só. Tanto que eu não sei se pelo fato de eu ser novo ou se porque eu estou sempre com jovens por causa do LPC e pregar mais em congresso de jovens e tal. E aí então criou a imagem de o Felipe é pregador para jovens. Uhum. Porque já chegaram em mim, eu tenho um trabalho de círculo de oração, eu tenho um trabalho de irmãos, mas eu não sei se você prega ou se você prega só para jovens. Eu fui pregar no círculo de oração esse dia, eu tava saindo de casa, minha mulher falou assim, viu, onde a gente vai hoje? Foi congresso de irmãos. Ela falou assim, ué, como assim congresso de irmãos? Porque é diferente. Prega pra criança, prega no cemitério, no velório. Porque a palavra é uma só. Só. Por mais que o estilo seja diferente, igual você está acostumado com adolescentes, com jovens, a linguagem que você vai usar é um pouco diferente. A Bíblia é a mesma. Só que tem que tomar um cuidado para não empobrecer. 2 cuidados acho que a gente tem que ter. Primeiro, não confiar no método.
Porque tem gente que... Eu descobri um método para pregar para jovens, para adolescentes. Não, irmão, não confia no método. É na palavra, né? O que vai produzir a palavra, né? E outra coisa, é não empobrecer a mensagem. Então porque eu vou pregar para adolescentes, então eu tenho que maneirar, porque tem que tomar cuidado. Irmão, você tem que ser fiel à palavra. É. E tanto que eu sempre digo para muita gente, eu amo pregar para jovens e adolescentes, como para a igreja, para círculo de oração, independentemente do trabalho. Só que eu tenho uma dificuldade que eu não consigo, igual eu admiro você, o Bisnaga, o Thiago de Assis, pessoas que conseguem pregar para jovem e para adolescente e usar de uma brincadeira, eu não consigo. Então, eu gosto de pregar para jovem e para adolescente, mas eu não tenho aquele negócio de atrair eles ali e conseguir falar alguma coisa engraçada que vai segurar eles um pouco. O mesmo jeito que eu prego para os jovens e adolescentes é o que eu prego no culto de domingo. E a verdade, o contrário também é verdade. O mesmo jeito que eu prego com humor, mesma coisa. Pastor Bisnaga. Você vê o pastor Bisnaga pregando para adolescentes, numa reunião de obreiros. Então, o que eu costumo dizer? Que é o seguinte, volto naquela questão da personalidade, e aí que alguns têm errado. Então, assim, tem gente que ele acha que para pregar para jovens e adolescentes, ele precisa fazer graça. Uma coisa é você ser engraçado no dia a dia. Você é. Outra coisa é você querer fazer graça. Então, o humor, ele é uma forma de atrair atenção, só que é preciso saber dosar. Então, já houve momentos na minha vida, por isso que é legal, tem tudo a ver com o que a gente está falando, de andar com pessoas, ter pessoas por perto. Hoje a minha esposa, 100% das agendas praticamente ela está comigo. Para quê? Uma das questões é essa, ó, aqui você perdeu a mão, hein? Ou aqui você foi longe demais, entendeu? Porque tem gente... Porque assim, a minha preocupação não é sair dali e deixar uma ideia de assim, nossa, que pregador legal. Não, cara. Eu preciso sair dali e eles precisam falar que palavra. Deus falou demais comigo. Foi engraçado isso, porque eu já percebi que Deus me usa muito numa coisa de confronto. Eu já tentei ser diferente. Não, Deus me usa para confrontar. Então, quando eu uso essa pitada de humor, é tipo aquele copo d'água. Esse dia eu fui pregar numa igreja, o filho do pastor foi comprar o livro. Aí ele chegou para mim, eu fui autografar para ele. Aí ele falou assim, cara, essa é a 6ª vez que eu vejo você pregar. Apanhei em todas elas, mas eu nunca tinha apanhado tanto quanto hoje. Como você me bateu hoje na palavra, cara. Porque o que acontece comigo é o seguinte, o nosso ambiente é assembleano. Nossos pastores são tradicionais. Então, eu digo que isso é graça. Eu não forjei, eu não descobri sozinho. Deus tem me dado uma graça para pregar, conseguindo atingir os jovens e adolescentes, mas numa linguagem pastoral. Porque esse que é o problema. Muitas vezes, num congresso, legal, o pregador sai de lá, a meninada ovacionando o cara, mas deixa um trabalhão pro pastor. Então, eu gosto de pregar a Bíblia, eu gosto de citar versículos bíblicos, mostrar versículos bíblicos. Então, talvez a dica é essa, nesse aspecto de personalidade. Você tem que descobrir, cara. É igual eu falo o pastor Eduardo Lopes. Você já imaginou o pastor Eduardo Lopes pregando, fazer uma piadinha? Não. É a personalidade. Até para o pessoal que está começando, entendeu? A gente tem muito essa dificuldade. Eu estou começando agora. Quem sou eu? Sim. E a gente tem que tomar cuidado para não ouvir sempre uma pessoa só, Isso. porque você começa a imitar Isso. quem você ouve demais. E aí tem um problema da imitação, Felipe, que é o seguinte. É legal, oxalá a nossa geração toda quisesse imitar pregadores. Eu acho que todo mundo começa meio que assim, né? Você começou imitando alguém? Ouvindo alguém. Já imitou alguém? Já, vixi. Quem que você já imitou? Fala pra nós. Fala. Aquele lugar de transparência. Aquele negócio de eu usar pedestal, ter um lencinho. Vixe. Cara, eu lembro o pastor Gilmar Santos pregou num congresso em Piracicaba em 1993, 94. Ele pregou Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença. Cara, no outro final de semana eu fui pregar no congresso. Ah, irmão, Malaquias 3,18. E eu falei igualzinho ele, cara. Igualzinho ele. Não, é um problema porque
a gente começa a criar algumas coisas que não é a gente. Eu repito, aqui é um lugar de transparência, é um lugar de mostrar alguns erros também. Vamos. Eu já fui para lugares que era trabalho de jovens, eu falei, não, eu vou tentar dar uma diferenciada. Sim, Vou tentar fazer uma brincadeirinha, fazer um negocinho para segurar e tal. Não deu certo. sim, Foi um dos dias que eu me frustrei. Eu sim. saí do culto, eu falei, eu não preguei nada. Uhum. Não atingi ninguém. E, Esse não é o Felipe. e o jovem, não, acho que todo mundo hoje, mas o jovem adolescente, eu costumo fazer um link sobre autenticidade. Por exemplo, você vê que todo mundo hoje quer um iPhone. Por que é um iPhone? Porque o iPhone é iPhone, irmão. Aí você fala assim, mas toma um Xiaomi. Irmão, iPhone. Ou seja, eles gostam de autenticidade. E eles percebem, cara, quando você tá tentando forçar uma barra. Percebe. Quando você tá tentando fazer uma piadinha pra passar de engraçadinho, que não é aquilo que você é, eles Não, e percebem. não é eu, tanto que hoje eu parei, graças a Deus eu tenho de parar e de mudar isso. Porque se você me ouvir pregar no culto de domingo à noite, em uma igreja grande ou pequena, mas que o culto é da família, você me ouvir pregar no culto do sábado à noite para jovens, para adolescentes, o Felipe do sábado é o Felipe do domingo. Acabou. Não tento mexer mais. É. Eu preciso fazer uma piada, porque quem me ouvir e me chamar É. para o evento vai saber, eu não tô chamando Isso. Felipe porque ele Isso. mescla muito. E- Eu tô chamando porque Isso. ele é esse E aqui. tem que tomar cuidado com piadas também, viu? Principalmente em Assembleia de Deus. Tem coisa que não combina. Tem coisas que tem que tomar cuidado. Você tem que saber onde você está. Eu falo assim, você tem que ler o ambiente. Então, quando eu chego na igreja, eu leio o ambiente. Então, não é só quem me convidou, não é só o grupo ali. Eu leio o altar, irmão. É o altar. Peraí, quem que tá aqui? Como que é? Às vezes eu pergunto, tá? Fica uma dica aí pro pessoal que tá começando. Pergunta para quem te convidou. Tema, pergunta para quem te convidou. Que tema é esse? Porque tem hora, acontece com você que você tem que perguntar, porque tem uns temas que chega pra gente e você fala, Não, manda. Você vai ler Cara, o tá texto com a frase que tá na camiseta, não tem nada a ver. esse dia eu recebi um desses. O que tá O que acontecendo vocês aqui? querem tratar? Porque os líderes fazem isso. Eles querem tratar um assunto e aí ou eles desistiram de tratar ou eles, né? E aí eles chamam o pregador para tratar aquele assunto. E aí eles encaixam lá um versículo que eles acham, sei. Mas enfim, ó, a gente já vai falar do LPC, ele tá com essa camiseta aqui não é à toa, mas eu quero lembrar mais uma vez da loja do telefone do meu amigo Júnior. Tudo em acessórios para o seu smartphone, a melhor assistência técnica do Matão e região, celulares para venda também, inclusive iPhone, @telefone, Tel3Fone, entra lá, fala com o Júnior, meu amigo, que está nessa parceria linda com a gente. Bom, nós estamos aqui nessa nossa experiência, quero agradecer aí a todos que têm nos acompanhado, nós temos aqui mais alguns minutinhos ainda para a gente falar aqui um pouquinho. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative as notificações, tá? Hoje nós estamos transmitindo neste canal, que é o meu canal oficial. No próximo, a gente vai transmitir no outro canal, Fala Denão, também, tá bom? Então inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixa comentário, que é muito importante para nós. Nos ajude a construir esse sonho aqui. Muito obrigado por acompanhar o Fala Denão Podcast. Nós vamos terminar com o Felipe falando sobre esse projeto lindo que ele tem. O Felipe não é apenas um jovem bem-sucedido profissionalmente, como ministerialmente também, e não só no altar, né? Não só na pregação, que é aquilo que mais as pessoas veem, vislumbram. O Felipe tem um projeto chamado LPC. O que significa LPC? Não sei se dá para dar um... Mostra a camisa aí, lá para a câmera, lá. Loucos por Cristo. Fala pra gente quando é que começou isso aí. Loucos por Cristo. Eu sempre morei muito tempo lá no apartamento que a gente fazia, o Loucos por Cristo. Mas durante a semana a gente tinha uma dificuldade de ir para a igreja, porque meu pai viajava, e não a questão de abandonava a casa para viajar, nunca isso. Mas meu pai viajava e aí eu, primeiro que não tinha idade para dirigir, segundo que a gente também não tinha outro carro, então ficava difícil um pouco, porque a gente congregamos muitos anos em Paulínia. Certo. Então era difícil o acesso para ir para lá e tal. A gente passava, às vezes, a semana sem ir para a igreja, ia no final de semana, quando alguém levava, e aí ficava mais No fácil. final de semana, os pais estavam E viajando. no final de semana viajava, então era mais difícil.
Aí tem a menina Beatriz que me ajuda em toda a organização do LPC. A família dela também é crente, a mãe dela é crente. Um dia a gente conversando falou: a gente não pode ficar sem igreja, sem fazer alguma coisa, sem ter uma vida devocional, Uhum. mas sozinho também não é bom. O que a gente fez? Vamos fazer o seguinte: durante a semana, como a gente está sempre junto aqui, a gente pega a Bíblia, começa a ler um versículo, canta um louvor, faz uma oração, termina e vai embora. Fizemos um dia, 2 dias. Um dia a gente resolveu fazer na quadra, ninguém estava usando, fomos fazer na quadra. Só que eu acho que pelo barulho, a movimentação começou a atrair algumas pessoas. E aí veio uma pancada de criança. Uhum. Criança não é molecada. Tanto que eu tenho uma foto antiga aí, tem um menino sem camiseta, as meninas que estavam suja, que estavam Tudo brincando no lá. parquinho. Chegou e participou com a gente. A gente começou a marcar para a semana seguinte. Ó, semana que vem tem. Chegava semana seguinte, o povo tava. Ó, semana que vem tem. Chegava, o povo tava. Lá na quadra. Na quadra. Então a gente falou, vamos começar a fazer sempre, porque além disso ser bom para nós, a gente tá alcançando pessoas. Certo. Tem criança lá que os pais nunca pisaram dentro de uma igreja. Certo. Consequentemente, elas também não. Então a gente falou, é uma forma da gente alcançar essas pessoas. Começamos a colocar de terça e quinta-feira, fazer toda terça e quinta. Aí começou a ficar um pouco mais difícil e a gente começou a fazer de quarta. E aí tá há 7 anos já. E quando que foi pra dentro do apartamento? Foi pra dentro do apartamento porque a gente fazia na quadra. Começou a ter alguns problemas porque começaram a dar umas aulas de zumba lá, uns negócios. Ah, certo. O pessoal precisava do espaço. Jogou a gente pra churrasqueira. Jogou pra churrasqueira, só que a churrasqueira do condomínio é paga. Certo. O E aí espaço. o espaço é pago. Aí você estava usando de graça. E a gente tava usando de graça, o pessoal que não gostava desse negócio de É. igreja e tal, começou a reclamar. Ó, mas a gente vai usar, precisa pagar, por que que eles não? O É. síndico chamou a gente e falou, ó, eu não consigo manter vocês aqui mais, a não É. ser que vocês paguem. Eu falei, chamei a Bia, falei, Bia, a gente não consegue pagar. É. Não tem de onde tirar, eu não vou cobrar do pessoal que participa pra É. gente pagar, não é justo. A gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro a gente foi para o banquinho. Aí começou a ter problema porque era passagem de carro. Aí eu Sempre tem um sentei com problema. ela e falei, o que que a gente vai fazer? Parar não tem como. No apartamento não dá. A gente começou a pensar, falei, não, vamos fazer o seguinte. Cada quarta-feira a gente faz no apartamento de alguém. É. Aí fizemos no dela, fizemos no do Flávio, que é um amigo que anda com a gente Certo. também. E aí, no fim, a gente tá fazendo só em casa. Eu fui lá, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, cara, eu acho que dentro da sala e misturado um pouquinho com a cozinha, tinha uns 60 lá dentro. O último que a gente fez, porque a gente fez em dezembro, aí virou o ano, começou esse negócio de pandemia e foi Certo. quando a gente parou. O que a gente fez em dezembro tinha 65 pessoas. Dentro do apartamento. Não deu pra ficar dentro do apartamento, aí É. teve que abrir e ficar na escada também, por Ah, conta do sim. espaço. É. Mas tinha 65 pessoas. Aí agora o LPC está se tornando uma marca. Uma marca. E já teve 2 vigílias. Conta um pouquinho dessa nova fase aí pra gente, só Nós pra temos gente um concluir. projeto diferente. Eu até conversei com o pastor essa semana e disse pra ele, pastor, eu preciso mostrar pra minha geração que dá pra ser apaixonada por Jesus. Certo. A gente vive um tempo onde as pessoas estão fazendo loucura por muitas outras coisas. Sim. E a gente está deixando de ser apaixonado, vislumbrado por Cristo. É. Você pega um novo convertido, ele quer estar na igreja sempre e tal. E a Isso. gente vai passando anos na igreja e vai perdendo É. essa essência de amar, de querer fazer e tal. Então, aproveitando o nome do Loucos por Cristo, eu falei com alguns pastores e disse para eles, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar que para ser apaixonado por Cristo, louco por ele, a gente não é o ministério, não é a denominação. A gente pode juntar várias igrejas e mostrar que é o Cristo, não a placa. E eu sei que isso gera polêmica, porque tem aquele negócio, né? Tá querendo abrir um novo Tá querendo abrir um ministério. ministério. A Loucos gente já por ouviu Cristo muito isso. Church. A gente já ouviu muito isso. E, na verdade, é mostrar pra minha geração que dá pra gente Por isso amar que é legal Jesus. ter um apoio pastoral, né? Por isso que é Quer dizer, importante. Vale a pena dizer o seguinte, que tudo isso que você está fazendo tem o seu pai Sim. e tem o apoio Sim. pastoral. Tanto que a gente, eu já expliquei para o pastor, o meu pastor, o pastor Paulo,
como que a gente fazia, como que a gente Que legal. desenvolvia o trabalho e tal. Só que a gente tem uma dificuldade de fazer esses trabalhos de vigília na nossa sede, né? Sim, Porque sim. tem vizinhança, tem muito Sim. problema, então a gente tem essa Sim. dificuldade. Então eu chamei alguns pastores, tanto que a gente já fez na Quadrangular, vamos fazer agora na Nazareno. Em abril, já é um spoiler, Olha tem em aí. Hortolândia em um outro ministério. Legal. Em julho tem em Campinas, é outro ministério também. Eu chamei esses pastores e líderes e Legal. disse para eles: eu quero trazer o pessoal para cá e também mostrar para o pessoal da Igreja do Senhor que a gente pode ser apaixonado por Legal. Cristo fora da placa. Legal. E, na verdade, nossa região está precisando disso, né? A juventude hoje está precisando disso. Mas o Loucos por Cristo tem agora o segmento de vigília. De vigília. Vai voltar em algum momento esse segmento de, sei lá, ir para uma praça, alguma coisa assim, essa parte evangelística? A gente tem 2 projetos, 2 visões. A forma como era antes, que a gente fazia toda quarta-feira, semanal, tal, não é possível mais. Certo. Por conta das viagens a trabalho, Certo. a menina que me ajuda faz faculdade também, então não é possível. Então o que a gente decidiu fazer? Fazer um mês sim, um mês não de vigília, Legal. sempre em uma igreja diferente, para atrair pessoas e cidades diferentes também, tanto que agora tem Sumaré, Hortolândia e Campinas. E no mês que não tem a vigília, fazer o evangelismo. Legal. Tanto que esse mês a gente não fez ainda porque foi corrido, mas está pensando em fazer agora para o final do mês. Vai para uma praça, vai para um bairro, todo mundo com a camiseta do Loucos por Cristo, abraçando o povo, orando por alguém, cantando um louvor, mostrar não a placa, mas o Cristo, que salva, cura, batiza, transforma e leva para o céu. Bom, pessoal, é isso. Não sei se a gente passou no teste, mas graças a Deus, chegou o dia e a gente bateu esse papo lindo aqui com o Felipe Lopes. E é isso que eu falo de Não Podcast. Essa parceria, sentar na mesa, tomar um café. Quero agradecer aqui o Fernandinho. Chega aí, Fernandinho. Dá um alô ali para aquela câmera ali. O Fernandinho tá solteiro. Pensa no menino lindo, cheio do Espírito Santo. Abaixa um pouquinho aí, Fernandinho. Ali, ó. Aí, ó. Esse menino aqui abençoado que está aqui com a gente hoje. Obrigado, viu, por todo o suporte aqui hoje. Ao Caio, aqui do estúdio da Hubble Podcast. Obrigado aí por esta parceria. Ao Júnior, da loja do telefone. Você sabe que é uma parceria forte, a nossa parceria, que Deus te abençoe. O pessoal que estiver assistindo aí, entra aí no Instagram do Júnior, @tel3fone, telefone tel3fone. Entra lá, fala com o Júnior tudo que você precisar para o seu smartphone. Felipe, obrigado, cara. Que papo abençoado. Obrigado. Que esse ano seja um ano extraordinário para a sua vida, ministério, para o seu casamento. Para todos nós. Para esse projeto Loucos por Cristo aí. Forte abraço, que Deus abençoe vocês. E a gente volta aqui, eu vou avisando vocês nas redes sociais. Próximo convidado, já posso dizer, dia 25 agora desse mês, 25 de fevereiro, pastor Bisnaga estará aqui conosco. Obrigado por todos que nos acompanharam, mandaram aqui perguntas, estão nos agradecendo aqui pelo WhatsApp. Gente, valeu. Fala de Não Podcast, tamo junto, Deus abençoe vocês. Obrigado.